Bem-vindos, bem-vindas a mais um RF Debate. O Brasil se comoveu essa semana com a morte do cachorro Orelha, vítima de uma violência que chocou com muita brutalidade, né? E também por causa dos autores dessa atrocidade. Só que esse caso vai muito além da crueldade contra um animal. Tem muitas outras questões envolvidas sobre comportamento humano, limites da lei, responsabilidade familiar e até sinais de psicopatia, gente. Olha que tem isso também. Hoje a gente vai discutir exatamente isso. Quando a violência deixa de ser um ato isolado e passa a ser um alerta social. Um caso realmente que mexe com todos, não é mesmo, Ana Cecília? Oi, Noêmia, obrigada, viu, pelo convite de falar sobre um assunto diferente do que a gente está acostumada, né, a vir aqui conversar com você, mas tão importante quanto os anteriores. É um assunto que eu não abordaria aqui na TV se não fosse você. E eu fiquei muito... eu não quero usar a palavra feliz, alegre, nada disso, porque é um absurdo que a gente vai ter que lidar, né, o assunto. Mas satisfeita em participar, em poder falar um pouco sobre isso. Porque essa história é absurda, né? É desesperador pensar que isso aconteceu, que a gente vai debater muito sobre isso. Eu fiquei arrepiada só de você relembrar esse caso. Mas é importante a gente falar sobre isso, refletir, né, sobre o que aconteceu, entender o que a gente pode fazer, nós, seres humanos, pais e mães, podem fazer a partir de agora, para que a gente não veja notícias nesse sentido novamente, que a gente não precise falar mais sobre isso. É um caminho aí longo que a gente vai ter, mas é importante a gente começar esse debate de alguma forma, né? Ô, Ana, você sabe que esse assunto veio à tona porque teve uma repercussão e foi criando-se uma cadeia, né, de pessoas divulgando isso e que veio à tona. Mas quantos outros casos eu fico pensando que acontecem por aí e que não são informados, que não são registrados e que fica por isso mesmo, né? E para ajudar a gente a refletir sobre esse assunto, a gente está trazendo uma convidada muito especial, que ela tem conhecimento de causa. Nós recebemos a delegada Raquel Galinatti, especialista em segurança pública, direito penal e comportamento criminoso. Bem-vinda, doutora. Obrigada por falar com a gente. É uma grande satisfação participar aqui do Rede Família com você, Noêmia, Ana Cecília, e principalmente sobre um assunto necessário, um assunto grave e indigesto. Com certeza, doutora, é um assunto indigesto e a gente vai tentar digerir isso de uma forma melhor, que a gente possa colaborar com quem está em casa, entender um pouco o que aconteceu e também um alerta, né, para evitar que coisas assim aconteçam novamente. Juridicamente, doutora, o que caracteriza o crime de maus tratos contra animais hoje no Brasil? É um crime que a pena não é uma pena significativa. Quando a gente fala, principalmente menores que praticam atos correlatos a crimes, que são atos infracionais, o que daria a possibilidade deles estarem internados no estabelecimento de ressocialização, no caso, seria se o crime fosse gravíssimo praticado à pessoa. Então, o crime foi praticado contra um animal. Eu já vou dar um spoiler péssimo, que esses menores infratores que praticaram tamanho ato de crueldade, de perversidade, não estarão internados involuntariamente, compulsoriamente. Eles não irão responder com a sua restrição de liberdade, porque são menores e a lei assim assegura. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer, doutora. Porque todo mundo, né, quando comenta esse caso, a primeira coisa que as pessoas já afirmam é justamente isso. Ah, não vai dar em nada, isso aí não vai acabar em nada. E era isso que a gente ia perguntar. Quais seriam os limites da punição previstos na lei por se tratar de adolescentes nesse caso? Quando é maior de idade, a gente não vai nem discutir porque não é o que está acontecendo. Como eles são menores, quais seriam esses limites? Se a gente pensar pela lei, o que é o correto, né? No ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê medida socioeducativa. A medida mais drástica seria a internação no estabelecimento. Mas, nesse caso, eles responderão ali, cabe ao juiz, claro, com o crivo do Ministério Público, impor algumas medidas socioeducativas para que eles tenham ali restabelecido o seu status
relacionado a uma normalidade. E também temos que lembrar que quando se trata de crianças e adolescentes, tudo isso, na ficha criminal, digamos assim, de forma popular, irá desaparecer. Então, todos esses atos realmente de crueldade, de perversidade, atos de tortura, de ruindade, eles vão desaparecer, porque quando se trata de menor, de criança ou adolescente, isso realmente não fica registrado num histórico pregresso criminoso. Mas eu queria só alertar que a criminologia não fala em achismos. Então, nós temos na criminologia e alguns sinais mais utilizados são aqueles que são elencados pela tríade de McDonald, que ele elenca alguns sinais extremamente perigosos já manifestados na infância, na adolescência, que podem ser um grave risco para uma prática criminosa maior. E essa tríade consiste na crueldade contra animais, justamente o que a gente está vendo contra o cachorro-orelha. Esse cachorro, ele foi covardemente vítima de todos os atos de tortura, inclusive com o seu crânio sendo perfurado, ele vivo, com marteladas e com prego. Tivemos notícias também que pedaços de madeira foram encontrados dentro desse animal, em orifícios desse animal. Então, tudo isso a gente fala, crueldade contra animal, somado também à mania, à obsessão por incêndio, fogo, a piromania, juntamente com a criança que faz xixi na cama. Claro que fazer xixi na cama não torna ninguém criminoso, mas o aspecto conglomante de alguns fatores são alertas graves, e é por isso que eu acho que esse caso chamou muita atenção. É o treinamento de tirar a qualidade de sensibilidade do ser humano quando você pratica atos tão cruéis contra um ser vivo, sabendo que esse animal não fala, não se defende, não verbaliza e não tem como denunciar. Então, realmente, é treinar a insensibilidade. E isso faz parte, querendo ou não, de um aspecto da psicopatia. A ausência de dor, de compaixão, a ausência de estresse, ausência de medo e sensibilidade zero. Ô, doutora, e você que está em casa acompanhando a gente aqui no RF Debate, a gente está tratando o caso Orelha, né, do cachorrinho Orelha, que eu acho difícil que alguém no Brasil não saiba o que aconteceu com o cachorro, mas eu vou dar uma recuperadinha aqui, que era um cachorro comunitário que vivia ali em Santa Catarina, num bairro, todo mundo cuidava do cachorro e 4 adolescentes, de repente, inventaram de tarde da noite já passar por lá, chamar o cachorrinho que era dócil e que veio achando que ia brincar, e esses meninos foram truculentos demais, com pauladas, com pedradas. Eu não sei muito o teor, mas a doutora estava dizendo aí que foram muitas as ferramentas utilizadas para esse sofrimento do cachorro. Ele não morreu na hora, mas eu acredito, né, doutora? Eu acho que até li alguma coisa que pedaços do crânio dele estourou e ele ficou num sofrimento que, mesmo sendo socorrido pelos vizinhos, não tinha como salvar ele, porque tamanha foi o estrago que foi feito, e ele teve que ser submetido a uma eutanásia para evitar o sofrimento dele, para acabar com aquele sofrimento. Doutora, esse tipo de crime costuma ser tratado como algo menor dentro do sistema penal, tipo de crime. Isso que ele cometeu, os meninos cometeram de violência contra um animal, por serem menores de idade. Você já disse aí que eles possivelmente não terão isso na ficha criminal deles depois da maioridade. É tratado como algo menor dentro do sistema penal? A gente pode até interpretar como sim, se a punição lá é uma punição branda, então não é uma punição significativa, correlata à barbárie que é praticada. Então, sim, eu tendo a concordar com você em relação a ser tratado como algo que não chame
Estado um rigor maior na punição, o que claramente é desproporcional, porque quando a gente percebe que de dilacerar, torturar, impor esse sofrimento absurdo a um animal, é um treinamento para que pessoas também sejam violentadas dessa forma. É algo realmente que ultrapassa a esfera do inteligível. Quando a gente fala em situações em que um bando de adolescentes se uniram, se juntaram de forma conivente, e o que a gente entende, se eles são de família de classe média, média alta, eles têm acesso a todo tipo de informação, de educação e todo tipo de cuidado e conforto. Eles não passam fome, não trabalham, estudam nos melhores colégios de Santa Catarina. Então, são pessoas que são já afortunadas e têm uma condição socioeconômica, cultural, acima da média. Então, claro que agrava a perversidade, somado ao fato dos pais tentarem tergiversar, atrapalhar o curso das investigações, seja porque lemos em noticiários, até tentativas, e ali já houve até indiciamento, por estarem tentando ameaçar testemunhas no decurso das investigações. Então, é realmente a deturpação total de conceitos de valores e da moral para uma família. Mas não só isso. A gente está falando de sinais de psicopatia que precocemente podem ser observados já na infância e na adolescência, e a impunidade colocada como resposta a tudo isso que ocorreu. Doutora, a gente vai para um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse caso Orelha e principalmente sobre essa relação que você faz de traços de psicopatia e como que a relação, como que a educação em casa, isso colaborou ou como que a gente pode prestar atenção nisso com os nossos menores dentro de casa. A gente volta já já. Estamos de volta com o RF Debate, hoje falando sobre o caso do cachorro Orelha, que chocou o Brasil inteiro, e não só o Brasil, né? Isso foi uma coisa que o mundo tá falando, as pessoas de outros países também ficaram revoltadas comigo, Ana Cecília Pereira e também a delegada Raquel, que vai falar com a gente, continuar falando com a gente, que estava aqui no primeiro bloco, já explicando pra gente. Doutora, você dizia no bloco anterior sobre os traços de psicopatia, né? Essa violência extrema contra animais pode ser um indicativo de psicopatia ou algum transtorno de personalidade? E eu pergunto mais, porque a idade desses adolescentes é de 14 anos. Não estavam sozinhos, né? Eles estavam ali num bando. Será que isso fortalece esse traço a cometer essas atrocidades? A psicopatia, quem tem esses traços de psicopatia, eles não precisam de influência externa para essa manifestação, muito pelo contrário. Já na infância, alguns traços, algumas características são comuns, inclusive quando a gente fala de serial killers, psicopatas, um dos mais perigosos do mundo, como o Ted Bundy, ou mesmo Jeffrey Dahmer, entre outros, eles iniciam a sua vida criminosa matando e torturando animais. É como se fosse já um treinamento para essa dessensibilização, o treinamento para não sentir dor do outro, para não ter compaixão. Então, a gente tem alguns traços que são muito graves, e como falamos no primeiro bloco, a tríade de McDonald's, não só a crueldade contra animais, a mania por fogo, o xixi na cama de forma vulgar, popular, somados a alguns outros fatores, como até aquele... Não são diagnósticos fechados, né? A gente tem que somar outras ações comportamentais que possam ter essas nuances de psicopatia.
o prazer pelo sofrimento alheio, quando a gente fala em crianças que têm prazer em humilhar outras em escola, a gente fala do bullying. E o que é interessante? Não é todo psicopata que vai chegar a matar. Mas, quando falamos em psicopatia, o que é comum a todos eles é a ausência de sensibilidade. Não sentem a dor do outro. Isso é comum. E, esse fator de não ter sensibilidade, não ter a dor do outro, não exime de uma responsabilização penal. Sabe quando a gente fala, ele não era plenamente capaz de reconhecer os seus atos na época do crime, então ele vai se tornar um inimputável. Ele não sabia qual era o tamanho da perversidade praticada. O psicopata sabe. O psicopata tem a noção total. E isso traz prazer para o psicopata. Quanto mais dor, humilhação, sofrimento. Então, quando esses elementos do mal, essas sementes demoníacas do mal, que estão em crescimento, praticam isso contra um animal, a gente sabe que tem, por ser menor, tem todos os seus direitos tutelados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não podemos passar pano em atos assim, principalmente com a conivência dos seus pais. Não existe faculdade dos pais responsáveis cuidarem ou educarem uma obrigação. Então, se querem ainda até flexibilizar ou minimizar o tamanho da hediondez, da perversidade, da crueldade, o que a gente pode potencializar é a conivência escancarada dos familiares. Mas... E a gente tem também noticiado de forma pública até amigos desses delinquentes, menores infratores desses elementos do mal, renunciaram e pediram ali a suspeição para julgar o processo por alegar amizade íntima com os pais ou responsáveis desses infratores correlatos a atos ali criminosos. Então, é uma sociedade que beira a estar realmente adoecida. Não só na ausência de sensibilidade, mas também na normalização de atos de um crime tão graves. Doutora, até voltando a falar, né, sobre comportamento, como a senhora acabou de dizer, não dá para a gente diagnosticar, né, a psicopatia, os psicólogos falam muito sobre isso, ainda na adolescência. Os traços podem ser observados, mas não fecha um diagnóstico, né, quando eles são tão jovens assim. Mas como a gente tem esses casos sendo estudados, Ted Bundy, Dahmer, né, até no intervalo a gente conversava sobre a série, eu assisti sabendo da história, mas parece que quando a gente vê acontecendo, mexe muito mais com a gente. E saber que ainda acontece que jovens estão fazendo esse tipo de coisa, maltratando animais, só para ver o que vai acontecer. Vamos ali, eu consigo... Parece que enxergar ali o cenário, um falando pro outro, sabe? Parece que um incentiva o outro, né? Como que, vamos só ali, vamos ali. Às vezes algum fala, não, deixa pra... Não, vamos sim. Como é que então a gente consegue... dá para diferenciar se foi algo assim pontual que eles decidiram fazer ali, sabe lá o porquê, de repente um começou a provocar o outro nesse sentido, você não tem coragem, não sei, ou a gente consegue já falar que não, é um traço de personalidade e isso pode ficar perigoso lá na frente. Dá para diferenciar quando é um ato isolado? Ótima questão. Mas eu não sou realmente psiquiatra, eu não tenho como fazer um diagnóstico também nesse caso isolado, nessa cena. Mas eu posso falar em algo que está na nossa compreensão. Nós não iremos comer pedra ou beber areia, porque o nosso corpo repele, o nosso corpo não aceita de forma alguma. Existem alguns valores morais, éticos, sociais, que por mais que sejam intangíveis, não sejam palpáveis, eles estão presentes, independentemente da sua classe social,
da sua religião, da sua condição socioeconômica, da sua etnia, da sua procedência nacional. São valores universais. Então, quando a gente fala que existem menores que até aceitam, por estarem em bando, alguns atos que possam se tornar permissivos de crueldade contra um ser indefeso, um ser vivo indefeso, para mim já é psicopatia. E aqui eu estou tendo a minha licença poética de delegada de polícia e não de psiquiatra que possa fazer um diagnóstico. Aqui seria para uma tipificação e para uma análise do conjunto probatório que, se chegasse até uma delegacia minha, qual seria a análise comportamental dessas pessoas que estão em bando praticando esses atos. Então, da mesma forma que nós repelimos comer pedra, porque o nosso organismo não aceita, alguns padrões éticos, sociais e morais devem ser repelidos de forma orgânica. Então, não tem como falar, estamos em grupo, então isso é aceitável. Para mim, não é. Independentemente da sua classe social, religião, crença, ou etnia, ou procedência de nacionalidade, né? Uhum. Doutora, agora pode ser que tenha sido no coisa de bando. Eu acredito que isso tudo, você disse sobre crime inimputável, eu acho que a defesa vai partir para esse lado aí, porque são menores, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, não percebiam a consequência. Eu acredito, não sou especialista nisso, mas pelo tempo que a gente convive com essas coisas de polícia, a gente já começa a pensar, eu acho que vai por esse caminho aqui. Agora, a defesa, Noemi, a defesa não vai precisar se esforçar nesse sentido. A impunidade já está previamente descrita na lei. Por serem menores, eles já são semi-imputáveis, né? Digamos assim, eles não têm a responsabilização total, eles podem ser ali sujeitos a medidas socioeducativas, e é o que ocorrerá, mas para que seja uma internação, que é a mais drástica das medidas socioeducativas previstas no ECA, somente se a gravidade fosse de atos cruéis, covardes, violentos contra pessoas. Estamos falando animais. Então, eles já escaparam da responsabilização proporcional e justa que mereciam. Doutora, olha, o nosso tempo já está acabando, mas eu tenho que deixar uma pergunta para você aqui, que no seu ponto de vista, o Estado investe mais na punição ou em prevenção desses perfis? A gente está protegendo a sociedade ou apenas adiando um problema? E daí que a senhora já emende aí também um alerta que a senhora faz a pais e escolas que devem observar sinais de psicopatia ou desse tipo de violência nos adolescentes. O Estado, ele trata como invisíveis. Não vejo um olhar mais aprofundado em políticas públicas no que tange a psicopatia. Até como estávamos falando, não são todos os psicopatas que efetivam a sua mente psicótica para práticas criminosas. E aqui um alerta para pais irresponsáveis. Se você realmente ama o seu filho e percebe o seu filho pegando o gatinho, explodindo no micro-ondas, pegando o gatinho, amarrando e colocando em linha de trem, pegando o cachorrinho, matando com requinte de crueldade ou praticando até atos sexuais contra animais, se você realmente ame, pare este filho e dê realmente um atendimento e um contorno muito maior de atenção para que esta criança não esteja ali proliferando como possível criminoso. Doutora, eu agradeço a sua participação aqui no RF Debate e está convidada a voltar outras vezes, doutora. Uma satisfação, é sempre uma honra e parabéns por abordar um tema tão difícil, mas tão necessário. Obrigada, dá até vontade de chorar, doutora, mas a gente precisa continuar, né, Ana Cecília? E o caso do cachorro-orelha não é apenas sobre um crime contra o animal, é sobre o tipo de sociedade que nós queremos construir, o que nós toleramos, o que ignoramos e como lidamos com sinais claros de violência. É isso, né, Ana Cecília? Eu acho que a gente não pode tentar tapar o sol com a peneira, ver uma situação ali que acha estranho o próprio filho, alguém da família, nossa, mas ele... é só um comentário, ele tá só brigando com o cachorro.
é legal abrir o olho, porque a gente não sabe. Olha, imagino que os pais não imaginavam que um dia veriam os filhos fazer isso. Não sei. Imagino, eu penso assim, dessa forma. Mas é importante abrir o olho aí da sociedade, a gente fale sobre isso e alerte pais e professores. Como você falou, a escola também pode observar algo além dos pais. O RF Debate vai ficando por aqui. Ana Cecília, agradeço muito a sua participação hoje aqui. Poder falar um pouquinho sobre isso e, enfim, levar uma mensagem o máximo que a gente puder para que a gente tente evitar que isso vá acontecer novamente. A gente vai ficando por aqui. Tchau, até a próxima.